Olá, torcedor que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Finalizado o primeiro jogo dos 64 desta edição da Copa do Mundo, vitória do Equador diante do Catar pelo placar de 2-0. E a partir de agora a gente analisa o que foi este jogo, que teve contornos fáceis para a seleção do Equador, que poderia ter ampliado nessa vitória, pensando num futuro próximo, pensando no grupo, mas o resultado de 2-0 garantiu a primeira vitória dos sul-americanos na competição. Cá para nós, eu esperava muito mais da seleção do Catar. Logicamente que não é uma praça conhecida do futebol mundial, e até no próprio continente o Catar também não tem esse protagonismo, mas há 3 anos atrás a seleção Catar conquistou a Copa da Ásia, batendo o Japão na final, tirando várias outras seleções de mais tradição no continente e chegando a esse título inédito e expressivo à época. Mas acontece aquele fenômeno de repetição de equipe, onde o Catar, assim como outras seleções também já pecaram nesse aspecto, se confiar numa seleção que deu certo há 2, 3 anos atrás, uma temporada atrás, e contra um adversário mais qualificado e sendo testado a nível mundial, acabou de uma certa forma sucumbindo na estreia diante de seu torcedor. É nítido que o Catar sentiu também o peso de jogar em um estádio de Copa do Mundo mais tomado, com todos os olhares voltados para a sua seleção. Talvez isso também tenha impactado a seleção do Catar, que eu até curiosamente fui observar a média de público dos jogos da Copa da Ásia, algo que não passava dos 20 mil. E isso, de uma certa forma, pode fazer com que esses jogadores, num ambiente mais cheio, de mais pressão, sintam o jogo. E foi a impressão que eu tive. Não se trata de uma seleção inocentemente em campo, uma seleção que não saiba os princípios táticos do futebol ou até mesmo o posicionamento, nada disso. É uma seleção que sentiu a estreia e que sucumbiu na parte técnica. A parte técnica do Catar ela é altamente questionável. Não é uma seleção que teve problemas. E com tudo isso, viu o Equador com facilidades logo no começo da partida marcar um gol com o Ener Valencia. O gol acabou sendo impugnado. Depois tivemos o pênalti, o goleiro Alche muito mal dentro da partida, saindo errado em alguns lançamentos, não dando a segurança necessária à defesa da equipe do Catar. E o que a gente viu foi o Equador, que chegou ao primeiro gol com o Ener Valencia de pênalti, e depois o próprio Ener Valencia, num cabeceio firme no canto do goleiro Qatari, fazendo o segundo gol. E depois disso, e até mesmo durante o primeiro tempo, o Equador diminuiu o seu ritmo. Na reta final do primeiro tempo e no segundo tempo, ficou claro que o Equador ele diminui o seu ímpeto ofensivo, já não chega com tanto perigo, se dá o luxo de fazer substituições em sua equipe, ele acaba trocando peças que até então estavam ali para serem poupadas, como o próprio Ener Valencia deixou o gramado, teve a troca também do Caicedo, jogadores que tomaram amarelo na primeira etapa de jogo, e mesmo assim o nível da atuação do Equador ficou ali bem aquilo que o Alfaro estava querendo de sua equipe. O Equador conseguiu administrar o resultado, não proporcionou à equipe do Catar, muito pela deficiência técnica do adversário, chances claras. As finalizações do Catar, todas elas foram para fora, poucas finalizações até, de uma seleção Qatari que provavelmente vai ter muitos problemas ao longo da Copa do Mundo. Como dito anteriormente, eu esperava muito mais da seleção do Catar, só que acabou não acontecendo. De fato, um 2-0 que, para o Catar, fica aquele choque de realidade, de você ter um sucesso há 3 anos atrás no seu continente, mas a nível mundial você percebe que o sarrafo é outro, o nível de disputa é muito maior. E pode-se considerar que a seleção do Catar enfrentou a seleção mais acessível do grupo, porque não se engane, só porque Senegal não vai com Sadio Mané para o jogo contra a Holanda e para o restante da Copa, que a seleção do Senegal vai fragilizada. Fora disso, muito longe disso.
O Senegal vai muito qualificado, é o próximo adversário do Catar. O Catar vai pegar a Holanda por último. Talvez esse jogo para o Equador foi uma chance desperdiçada. O Equador poderia, quem sabe, ter feito saldo de gols nesta partida, até pelas facilidades que encontrou em campo de um adversário que tecnicamente deixou muito a desejar, poderia ter feito um placar mais elástico e isso pode contar num futuro próximo. Não aproveitou essa oportunidade, conquistou os 3 pontos, isso para mim, né, já estava claro desde a etapa inicial, né, com a surpresa negativa que tivemos da equipe da casa, mas para mim uma chance desperdiçada pela equipe do Alfaro, que no segundo tempo trocou peças, né, colocou jogadores como o Rodrigues, né, o próprio Alan Franco, né, entradas de atletas para dar até uma certa rodagem, para dar minutos a esses jogadores e promover testes em sua equipe. Então, 2-0 para a equipe do Equador, que na próxima rodada vai enfrentar a seleção da Holanda. Aí já é um desafio na sexta-feira um pouco mais difícil. A Holanda, que é considerada tecnicamente a seleção mais forte do grupo. E na sexta-feira esse desafio para o Equador, que já larga na frente. E que torce, quem sabe, para nesta segunda-feira termos um empate entre Holanda e Senegal, porque de uma certa forma ele já fica com a primeira colocação da chave. E com mais uma vitória, se para cima de Senegal, ou até mesmo surpreendendo em cima da Holanda, já muito próximo de uma classificação às oitavas de final, que já seria um grande resultado para a seleção do Equador. Então, importantíssima essa vitória, mas destaco essa questão também do saldo, mas nada como começar vencendo, né, um jogo de Copa do Mundo, né, teve personalidade a seleção da equipe do Equador, né, em alguns momentos ali o Mendes fazendo a função de um terceiro homem na zaga, dando liberdade ali para o Preciado e também para o Estupinhan, né, tendo o Moisés Caicedo como cara da iniciação das jogadas por dentro, né, e dando liberdade ao Plata, né, ao Estrada, ao Ener Valencia, todos aqueles jogadores, né, que apareciam praticamente como atacantes na equipe de Latri. Então, um ótimo resultado para a seleção do Equador. Obviamente que não é o primor da técnica, é nítido, né, que em campo é uma seleção que ainda apresenta, né, algumas falhas individuais, né, como por exemplo a marcação do Estupinhan em um dos últimos avanços da seleção do Catar no último minuto da etapa inicial. Né, quando o Almores Ali teve a chance, né, de fazer o gol de cabeça e desperdiçou. Então é uma seleção que tem também essas dificuldades, né? Como dito, não é o primor da técnica o Equador e nem passa perto disso, não apresentou neste jogo também, mas importante foi a vitória e agora com esses 3 pontos, quem sabe contra o Senegal, sem Sadio Mané, tentar uma classificação, um empate que possa dificultar as ações dos outros adversários em busca de uma vaga nas oitavas da Copa. Por sua vez, o Catar vai ter extremas dificuldades contra uma seleção que para mim na teoria é a terceira força, já teve essas dificuldades que foi o Equador, agora terá aí as seleções consideradas melhores num plano técnico, que são as seleções de Holanda e Senegal, que são os próximos desafios dos catares dentro da Copa do Mundo. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!